Agora sim, pessoal. Bom dia a todos que estão nos vendo ao vivo e boa tarde, boa noite para quem irá nos assistir em outro momento. Antes da gente iniciar efetivamente, eu gostaria de agradecer vocês pela presença, né? Nós sabemos que as nossas atividades não param e o agradecimento é exatamente pela confiança e por esse tempo que vocês estão se disponibilizando para falar um pouquinho mais sobre o crescimento da inadimplência no Brasil e como proteger o seu negócio com as soluções da Serasa Experian. Eu aproveito para reforçar que vocês podem enviar as suas dúvidas aqui por meio do chat, onde todo mundo aqui está dando bom dia, e que na medida do possível e do tempo nós iremos respondendo. Eu sou o Leonardo Falcone Siqueto, eu estou na Serasa faz 7 anos e atuo liderando os produtos para concessão de crédito com foco específico no mercado de micro, pequenas e médias empresas. Quem irá dividir esse webinar comigo também é o Tiago Galina. Galina, por favor, se apresente por aqui. O Galina deve estar com... Vamos ver se ele apareceu. Não. Vamos, o Rabi, faça as suas apresentações aqui. Eu vou fazer só uma introdução. Então, o Rabi é o nosso economista-chefe aqui da Serasa. Se puder só se apresentar, depois a gente volta para o Galina e a gente volta contigo. Bom dia, Leonardo. Bom dia quem está nos acompanhando aí nesse webinar. Extremamente importante, principalmente por conta do atual momento econômico pelo qual estamos passando. Então, daqui a pouco aí a gente vai começar a discutir sobre justamente como é que está o cenário econômico, o que isso implica em termos de inadimplência, o que nós podemos aí, de que forma podemos navegar nessas águas ainda bastante turbulentas da economia brasileira. É isso. Agora eu vi que o Galina apareceu. Tá tudo certo aí, Galina? Tá no mudo. Opa, bom dia, pessoal. Deu um erro aqui no Teams, mas está tudo bem agora. Tranquilo. Bom dia a todos. Legal. Então vamos lá. Já foi o tempo aí da gente fazer as primeiras apresentações, o pessoal ir chegando aqui. Rabi, agora é contigo aí. Depois a gente vai se falando ao longo. Qualquer dúvida eu te interrompo aqui ou a gente vai colocando as dúvidas no final. Ok, então vamos lá, pessoal. De novo, né? Bom dia aí para as pessoas que estão nos acompanhando nesse evento. E assim, o meu tempo com vocês aqui é justamente passar uma visão, né, de como é que está a situação do cenário econômico atual, o que a gente pode, né, vislumbrar aí para este ano de 2022, né, um ano que ainda está praticamente começando, né, estamos ainda no início do segundo trimestre, então tem muita água para correr por baixo dessa ponte, né? E como é que a situação da inadimplência está evoluindo, né? Mais recentemente, né? Justamente para ter uma ideia, né, daquilo que o cenário econômico acaba acarretando em termos de evolução, justamente dessa variável extremamente importante para os nossos negócios, que é a questão da inadimplência, tanto das pessoas físicas quanto das pessoas jurídicas. Eu vou solicitar aqui o controle aqui da apresentação, deixa eu ver se eu consigo acertar, né? No teste deu tudo certo, né? Vamos ver se aqui na apresentação a gente consegue andar de forma bastante... eu não estou conseguindo acessar o controle, tá? Porque por algum motivo está bloqueado. Alguém vai ter que passar a apresentação para mim, porque eu já pedi aqui, mas parece que não tá funcionando. Vamos tentar a última vez. Ok? Vamos lá, acho que agora foi. Tá? Vamos ver se está passando os slides. Bom, parece que não está funcionando. Pessoal, alguém vai ter que passar aí para mim, porque realmente não tá funcionando, tá? Agora foi, tá? Bom, qual que é a situação do cenário econômico atual, né? Vários fatores, né, estão aí atingindo de forma bastante desafiadora, né, se a gente pode usar esse termo, né, o cenário econômico atual, né? Primeiro, nós estamos aí diante de uma guerra totalmente inesperada, né, entre a Rússia e a Ucrânia, que está impactando diversas cadeias produtivas,
né? Não é só o petróleo, não são apenas os fertilizantes, né? Nós temos aí várias cadeias produtivas que estão sendo impactadas justamente por essa guerra que já está durando mais de um mês e praticamente aí sem muito horizonte de encerramento, né? Ou seja, o mundo mal tinha acabado de sair de uma pandemia, né? E entramos numa guerra, né? Então, o impacto, né, disso no cenário econômico global é justamente através de preço de commodities, né? A gente está vendo aí petróleo acima de $100 o barril, minério de ferro também subindo muito forte, há várias commodities agrícolas, né, como o trigo, por exemplo, né, também tendo um crescimento muito elevado, né, em função desse conflito, né? E tudo isso forma um ambiente inflacionário global, né? Ou seja, todos os países, não é só o Brasil, né? Mas tanto os Estados Unidos como os países da Europa estão passando por inflações muito aceleradas nas suas economias, o que está demandando, né, uma atuação dos bancos centrais de aumento de taxa de juros, né? Então, a gente já está no início de aumento de juros lá nos Estados Unidos, na Europa deve começar ainda nesse primeiro semestre. Aqui no Brasil já começou desde o ano passado, ou seja, desde o ano passado o nosso Banco Central ele foi mais, digamos, teve mais agilidade do que os bancos centrais dos outros países, já começou a subir a taxa Selic, isso desde março do ano passado. Esse ciclo aqui ainda não acabou. A gente deve ainda ter mais, pelo menos umas 2 altas de juros aqui internamente nesse primeiro semestre. Então, assim, o que nós estamos tendo na economia mundial é uma economia que está desacelerando o seu crescimento, né? Porque os bancos centrais estão tendo que subir taxa de juros para combater essa inflação, que também, de certa forma, acaba impactando negativamente o cenário econômico, né? Por quê? Porque a inflação global faz o PIB crescer menos, né? Ou seja, você tem menos dinamismo na economia, faz o aumento do desemprego, né? Porque com essa desestruturação de cadeias produtivas, você tem aí, por exemplo, na indústria automobilística, né, falta de componentes, né, falta de peças, então isso também acaba gerando diminuição de produção e aumento de desemprego, e a inflação também acaba atingindo o poder de compra das pessoas, né? Já está todo mundo aqui já careca de saber que está cada vez mais caro encher o tanque do carro, está cada vez mais caro viajar, enfim, usar os nossos veículos e também a compra de alimentos, o churrasco está cada vez mais caro, porque a carne também não para de subir de preço, gás de cozinha também, então está tudo mais caro, né? E isso é o cenário que nós estamos vivendo. E agora, qual que é a resultante disso tudo, né? Ou seja, uma das resultantes é o aumento da inadimplência, né? Porque com a economia crescendo de forma mais fraca, né? Com a taxa de juros subindo, né? Justamente para combater essa inflação, né? E essa inflação que acaba atingindo o poder de compra das pessoas, né? A resultante disso é, obviamente, um aumento da inadimplência, né? E para completar tudo isso, no nosso cenário, a gente tem eleições esse ano, né? Que jogam um pouco mais de incerteza, um pouco mais de emoção e de volatilidade nesse cenário econômico, né? Então, quando a gente olha, né, os dados de inadimplência, vamos ver se eu consigo passar aqui para frente. Agora eu consegui, agora deu certo, né? O que nós temos hoje, né, em termos de inadimplência no Brasil? Nós estamos hoje com 65 milhões de brasileiros inadimplentes no país, né? Isso é mais ou menos 40% da população adulta adulto, ou seja, quem tem 18 anos ou mais, né? Então, ou seja, de cada 10 pessoas que você encontra na rua, 4 estão inadimplentes, né? E é uma situação muito generalizada, né? Isso em todo o território nacional. A gente pega, por exemplo, o Amazonas, nós estamos aí com 52% da população daquele estado inadimplente, ou seja, mais da metade da população do estado do Amazonas está inadimplente. Distrito Federal, 48%, Rio de Janeiro, 48%, né? A média do Brasil é 40%, alguns estados estão abaixo da média, como Rio Grande do Sul, Santa Catarina e até mesmo Piauí. Mas, assim, 40% da inadimplência é, de fato, um número muito alto, né? 65 milhões de brasileiros, né, não é pouca gente, né? E quando a gente olha a situação das empresas, nós estamos aí com 6 milhões de empresas inadimplentes. Ou seja, é quase uma relação 10 para 1, né? Para cada empresa inadimplente, tem 10 brasileiros nessa situação, né?
E 90% dessas empresas inadimplentes são micro e pequenas empresas, que é justamente aí onde a situação financeira é bem mais complicada. Se a gente olhar esses números num histórico aí recente, nós vemos que, de fato, esses dois números estão numa tendência de alta, né? No caso da inadimplência do consumidor, a gente teve, nós tivemos um pico, de inadimplência ali no começo da pandemia, 66 milhões de brasileiros inadimplentes, lá no mês de abril de 2020, foi o recorde histórico, é um número que já vinha subindo desde 2016, porque praticamente desde de 2016, na verdade desde 2015, quando o Brasil entrou em recessão, o desemprego veio aumentando de forma muito rápida no Brasil, então isso acabou puxando a inadimplência para cima, E aí, com o auxílio emergencial, quando veio a pandemia e o governo adotou uma série de medidas aí anticrise, e a principal delas para as pessoas físicas foi o pagamento do auxílio emergencial, isso deu um certo alívio, Aquele número que era 66 milhões, caiu para 61,5 mais ou menos, mas do ano passado para cá a situação voltou a ficar mais complicada. Por quê? Porque a inflação acabou se acelerando, nós estamos aí com uma inflação rodando a mais de 10% ao ano aí nos últimos 6 meses, então chega uma hora que não dá mais, Ou seja, com tanta conta para pagar e com o salário apertado e os preços subindo, a inadimplência, de fato, dos consumidores voltou a subir, De outubro para cá, que foi justamente essa alta mais forte, nós tivemos um aumento de 62,5 para 65 milhões. Nós estamos falando de 2,5 milhões a mais de brasileiros inadimplentes. Para vocês terem uma ideia, isso equivale à população de Belo Horizonte inteira, Ou seja, em pouco menos aí de 6 meses, o equivalente a uma BH inteira acabou ficando inadimplente no Brasil. Estamos voltando para aquele ponto ali do recorde histórico de 66 bilhões. A tendência é que, de fato, esse ano a gente chegue naquele nível, do começo da pandemia e talvez até subindo um pouco mais, ultrapassando um pouco mais esse patamar. E esse aumento na inadimplência das pessoas físicas acaba puxando também das pessoas jurídicas, Porque quando uma pessoa física fica inadimplente, ela está deixando de pagar alguém. Normalmente, esse outro alguém é uma empresa, É alguém que está do outro lado do balcão, alguém que emprestou o dinheiro, ou que forneceu algum serviço, vendeu algum produto e, infelizmente, acabou não recebendo o fruto dessa negociação, E aí, quando nós olhamos a situação da inadimplência das pessoas físicas, a grande parte dessa inadimplência que acontece fora do sistema bancário, ou seja, não é lá no bancão, Claro, é lá também, mas o grande problema hoje da inadimplência do brasileiro é justamente no setor não financeiro, Ou seja, 60% da inadimplência que acontece hoje no Brasil acontece fora do sistema bancário. Os bancos, obviamente, têm um capital enorme, eles têm muita bala na agulha para aguentar trancos, dessa situação. Agora, as empresas não financeiras, o pequeno vendedor ali, o pequeno varejo, difícil, a situação é muito mais difícil, Não tem um capital de giro tão grande, não tem uma reserva financeira tão grande que consiga enfrentar, pelo menos da forma como um grande banco, consegue enfrentar uma situação de aumento na inadimplência. Ou seja, de fato, é algo que realmente nos preocupa bastante, esse aumento na inadimplência das pessoas físicas, porque acaba atingindo principalmente as pequenas, micros e médias empresas não financeiras, ou seja, o varejo, o prestador de serviço, ou seja, todo aquele segmento que não está diretamente envolvido dentro do sistema financeiro. E na pessoa jurídica também a situação é também muito parecida, ou seja, a grande inadimplência das pessoas jurídicas também não é nos bancos, é praticamente no setor de serviço, ou seja, 20% da inadimplência hoje da PJ é dentro do sistema financeiro, 80% dele é fora, e a grande maioria acontece junto às empresas prestadoras de serviços, que normalmente são também micro, pequenas e médias empresas, também tem empresas comerciais, 39%, mas a grande maioria aqui são micro, pequenas e médias empresas. Então, a situação atual é realmente bastante complicada, ou seja, nós estamos aí praticamente, no caso das pessoas físicas, quase voltando a um recorde histórico de inadimplência, que foi ali no começo da pandemia, subindo muito rapidamente, principalmente nesses últimos 6 meses, como nós vimos aí no gráfico, e já gerando problemas também
de inadimplência nas empresas, principalmente as empresas que não são bancos, né? Ou seja, que atuam fora do sistema financeiro, né? E praticamente aí cobrindo tanto as empresas de serviços quanto as empresas comerciais. Tá? Eu acho que com isso eu encerro a minha parte, ou seja, é só justamente dar uma visão, né, de como é que está aí a situação da inadimplência. Né? Claro que tudo tem a ver, essa situação tem muito a ver com esse cenário econômico bastante complicado que ainda nós estamos vivendo esse ano, diante dessa guerra, diante da pandemia, né, e com todos os agravantes, né, internos que nós temos aqui, principalmente na questão eleitoral. Né? Então, assim, 2022 vai ser um ano realmente bem desafiador, ou seja, a necessidade, né, que as empresas estão tendo e deverão continuar tendo em encontrar formas de mitigar esses impactos que esse aumento, esses impactos negativos, né, que o aumento da inadimplência acaba acarretando, é uma grande necessidade, é uma grande demanda, é justamente um dos principais pontos que as empresas deverão abordar, né, na sua gestão, né, financeira ao longo desse ano de 2022. Com isso eu encerro e devolvo para você, Leonardo, e boa sorte aí na condução do restante do evento. Obrigado, Rabi. Muito bom os seus pontos aqui. Eu vou fazer um link com o que você comentou. Deixa eu ver se eu evoluo no meu entendimento de passar o slide aqui também. Ó. Vamos ver se vai passar aqui minha parte. Vou tentar mais uma vez. Senão a gente... Passou. Legal. Então, pessoal, como o Rabi comentou, a gente tem todo esse panorama de crescimento nos últimos meses, tanto nas negociações de pessoas físicas quanto nas pessoas jurídicas. E o que mais me chamou a atenção nos números é a relação com as micro, pequenas e médias empresas, bem como ele pontuou, principalmente quando a gente observa que o maior percentual de inadimplência nas pessoas físicas é no setor não financeiro, e a maioria esmagadora em pessoa jurídica, em comércios e serviços. Então, isso fala muito com as micro, pequenas e médias. Vocês que estão aí nos assistindo estão visualizando isso no dia a dia e, diante desse cenário, realizar uma consulta ao CPF, ao CNPJ, de quem você irá consultar, é o primeiro passo para a gente evitar a inadimplência. Quando nós utilizamos qualquer modalidade de consulta da Serasa, qualquer um dos nossos relatórios, você passa a ter segurança na sua venda para decidir quais produtos e serviços ofertar, definir o limite de crédito, aquele limite que você vai conceder, e saber se você realiza uma venda à vista, uma venda a prazo, uma garantia adicional. Você também tem condições de proteger o seu caixa, as suas finanças e ter um melhor entendimento do perfil de cada cliente, permitindo negociações personalizadas, dando possibilidades adequadas para ambos, para você e para quem você está negociando, tornando o seu negócio mais sustentável. E com esses pontos que eu citei, todos nós, né, que somos sócios, empresários, empresárias, sócias, ou trabalhamos, né, nas MPMS, vamos entendendo quem está do outro lado da negociação e qual tipo de condição pode ser feitas e quais riscos estão envolvidos. Além de evitar a inadimplência, evita a possibilidade de atrito com os nossos clientes ou futuros clientes. Com determinados dados e informações em mãos, nós vamos identificando com mais profundidade com quem estamos negociando. Afinal, aí até usando as palavras do Rabi, em tempos de incerteza como esse que nós estamos vivendo, ter informações para tomar decisão é um diferencial competitivo importante e cada vez mais nos dará condições de ter uma decisão de crédito mais assertiva e inteligente. E, em linhas gerais, até para a gente citar como exemplo, quais são essas informações que nos ajudam a tomar decisão? São informações básicas, desde dados cadastrais, os dados positivos
e negativos. E aí é bem importante a gente reforçar que existem sérios riscos em olhar só os dados positivos nesse contexto de inadimplência que nós estamos colocando aqui. E aqueles blocos que nós chamamos de personalizáveis, que são as informações que têm uma inteligência analítica por trás, que tem uma inteligência para facilitar o nosso entendimento. E isso, linkando totalmente com o nosso objetivo de hoje, vai nos protegendo da inadimplência. E aí, vocês devem estar se perguntando, né? Poxa, Léo, vocês não vão falar dos relatórios da Serasa, vocês não vão falar da importância de usar um relatório em relação ao outro, vocês vão vir aqui e falar, não, usa esse relatório aqui. Hoje não. Eu vou falar um pouco mais de alguns blocos dos relatórios, para dar um pouco mais de clareza de algumas informações que tem lá, mas eu gostaria de explorar algumas outras coisas para vocês passarem a ter informações adicionais para facilitar essa concessão, para lá na frente vocês não, né, passarem por essa situação de inadimplência. Então, eu gostaria de pontuar aqui nessa... Eu trouxe uma imagem aqui de uma telinha para mostrar para vocês que hoje, para vocês que já acessam os nossos produtos, que são os nossos clientes, nós temos aí um botão Saiba Mais. Vocês vão falar, nossa, você vai falar do botão Saiba Mais aqui no webinar de inadimplência? Sim, por quê? Porque o botão Saiba Mais hoje nos dá condições de nós observarmos o que nós temos contratado em relação aos produtos da Serasa e comparar quais informações esses relatórios têm para que nós consigamos ir dosando qual relatório eu uso para cada situação. Por exemplo, faz sentido eu usar sempre o mesmo relatório para uma venda de um cliente novo e para um cliente que eu já tenho um relacionamento, um cliente recorrente? Nessa mesma linha de raciocínio, de saber qual relatório eu devo usar. Por exemplo, se eu estou naquele período onde eu estou revisitando as minhas políticas aqui, um período semestral, mensal, anual, onde eu vou definir os ajustes dos limites de crédito daqueles clientes que eu já tenho para virar o meu ano, para traçar uma nova meta aqui, que eu estou apoiando o time comercial, faz sentido eu usar o mesmo relatório que eu uso para uma venda pontual? Ou eu tenho que usar um relatório mais completo? Ou seja, saber o que vocês têm nas mãos é muito importante. Por quê? De acordo com a negociação, de acordo com o momento e a apetite da empresa de vocês, vocês vão definir o melhor relatório. Para isso, vocês, como eu disse, vocês têm as tabelinhas, basta clicar no Saiba Mais e com isso vocês vão ajustando. Cliente novo, cliente que eu já tenho relacionamento, nossa, Léo, essa venda aqui que eu recebi, ela está acima da média do que eu estou acostumado. Será que eu não tenho que fazer uma análise um pouco mais aprofundada? Qual que é o impacto disso no meu caixa? E no momento de renovação do limite de crédito, que muitas empresas operam com isso, né? Preciso dar mais limite, chegou a hora de eu retrair um pouco o limite. Então, gente, o recado aqui é: usem e abusem dessa funcionalidade para quem já é nosso cliente. Eu já vi que tem uma pergunta aqui, vou deixar para o finalzinho, mas estou de olho aqui, Maria, tá? Fica tranquila. E aí, como eu comentei que o objetivo aqui não é falar dos relatórios, tá? Mas existem uma série de informações nos nossos relatórios que eu gostaria de reforçar com vocês, tá? Primeiro é falar um pouquinho das informações negativas. Identificar a atual situação de uma pessoa ou empresa, verificar, obviamente, qual a situação de alguma dívida que está registrada. Isso, vocês vão conseguir ver as pendências com bancos, as pendências com outras PMEs, protestos, ações judiciais, cheques sem fundos. É importante também que vocês avaliem se o valor da dívida é muito alto, qual que é a recência da dívida. Não, o valor é baixo, eu tenho apetite para fazer uma negociação com um pouco mais de cautela.
para uma pessoa ou uma empresa que tem uma dívida que não é tão recente, de um valor baixo, quando a gente olha o pilar de consulta, qual o volume de consulta que o meu potencial cliente ou que o meu cliente recebeu nos últimos dias, nos últimos meses? Com quem ele vem se relacionando? Quais são as empresas que vêm consultando ele? Vou dar um exemplo, tá? Eu sou uma distribuidora de equipamentos hospitalares e vejo um volume grande de consultas como a minha, naquele meu potencial cliente. Isso pode ser um indicativo, inclusive, que ele está fazendo orçamento em vários lugares, então a negociação, você pode aprofundar a negociação no seu diferencial ou em preço, mas pode ser também que ele está buscando esse pagamento a prazo em outros lugares e não conseguiu. Então, essas informações são relevantes na hora de tomar decisão de crédito. Pessoal, eu tenho certeza que vocês têm isso no dia a dia, muito mais aprofundado do que nós aqui, mas eu estou mostrando a importância de utilizar cada um desses blocos no dia a dia. E aí, chegando no Serasa Score, eu até poderia dizer aqui que o Score é uma ferramenta focada na concessão de crédito através da classificação de risco e que oferece a maior e melhor acurácia em seus resultados. Estou lendo aqui o que está no nosso site. Poderia também dizer que ele é composto por dados cadastrais, dados de inadimplência, dados comportamentais e informações do positivo. E que o modelo conta com técnicas de machine learning para oferecer o resultado mais preciso do mercado. Mas não é isso. O Serasa Score, eu gostaria de reforçar um ponto muito relevante, que é em relação à pontuação, que ela vai de 0 a 1000. Mas, quando a gente olha aquele número, o score ele traz uma informação que é a probabilidade de inadimplência daquela pessoa ou empresa. Ou seja, uma análise de um score 300 com uma probabilidade de inadimplência baixa, alinhada com essas outras informações, vão nos colocar em uma condição de negociar com condições diferenciadas. E ainda vale ressaltar que, além dos dados que eu citei, o score hoje, o nosso score considera os dados positivos. Ou seja, aqueles pagamentos que fazemos, né, tanto a pessoa, a empresa que está negociando, de conta de celular até empréstimos e financiamentos, é considerado no score. E avançando um pouco mais, no limite de crédito e na renda estimada, em ambos os casos, tanto para a pessoa física quanto para a jurídica, são balizadores importantes na hora da decisão. Evitar a inadimplência é avaliar o valor da negociação versus a renda estimada de uma pessoa e definir como será a melhor forma de pagamento para proteger você de uma possível inadimplência. E, por fim, não menos importante, os dados cadastrais, que eu trouxe aqui como exemplo. Quanto tempo uma empresa que você está negociando está no mercado? Qual que é o ramo de atividade dela? O ramo de atividade dela tem relação com aquilo que ela está negociando com você? Qual que é o porte? Essas informações também são relevantes para a tomada de decisão. Então, gente, com base nesses blocos e em uma série de outras informações, como quadro societário, composição societária administrativa, recomendações, as participações societárias das pessoas físicas, é possível definir um perfil de risco, melhorar a tomada de decisão e evitar a inadimplência. Tá? Esse era o que eu iria falar um pouco da consulta. Como eu comentei, a ideia aqui não é falar de relatório especificamente, é mostrar as possibilidades e como vocês mesmos vão ajustando o dia a dia de vocês com o que a Serasa fornece. Eu vou só dar uma olhada nas perguntas aqui, só ver se eu não vou atrapalhar a dinâmica, e no final a gente faz. Eu vou fazer o seguinte, gente, eu vou deixar o Galina continuar e eu volto nas respostas no final aqui, que eu tinha visto uma pergunta só, mas tem mais que uma aqui. Bom, e aí, gente, quando nós não usamos esse leque de informações, a gente aumenta muito a chance de ter clientes inadimplentes. Então, Galina,
Como cobrar e recuperar as dívidas dos clientes que já estão inadimplentes, então? Fala para a gente. Bom, bom dia. Eu, tive aquele problema no começo, mas queria, estou aqui na parte de gestão aí de produtos de cobrança da Serasa. E hoje, a gente tem uma situação que é justamente o que o Rabi falou, onde a gente não tem, a gente tem uma inadimplência extremamente alta no país, e com isso a gente necessita fazer uma consulta de acordo com o que o Léo comentou, que você tem que consultar, que esse é o melhor caminho para você não ter inadimplência, É você fazer uma venda saudável para um cliente bom, que você conhece, e ter os dados adequados desse cliente. Tá? Mas, se isso acabou não dando certo, a gente entra numa situação de onde o cliente fica negativo. Tá? Olhando um pouco o padrão, o perfil do cliente devedor hoje. Então, quando a gente olha no mercado e nas análises que a gente normalmente tem 4 tipos de devedores usuários. A gente tem o devedor ocasional, que é aquele que não costuma atrasar ou deixar de pagar, mas ele tem atrasos frequentes, mas por problemas pontuais. Tá? Deu um problema inesperado ou se for uma pessoa física, às vezes acontece ela recebeu um salário atrasado, se for uma pessoa jurídica, às vezes o cliente dele acabou não pagando ele e isso acaba entrando na cadeia. Tá? Existe o cliente negligente, tá? Que é o cliente que ele é marcado pelo descontrole das finanças. Tá? Ele acaba sempre, normalmente, adquirindo mais dívidas do que ele consegue honrar e acaba tendo vira e mexe, acaba tendo problemas com seus pagamentos, até porque ele acaba não tendo tanto controle nem tanta negligência aí nesse controle do dia a dia. Existe o inadimplente crônico, que ele é caracterizado assim, eu acho que pela a má gestão das finanças. Ele acaba perdendo o prazo de pagamento com muita frequência, ele sempre está em atraso e ele acaba esse problema acaba sendo cada vez elevando o seu potencial de risco, tá? Então vai chegar um momento que ele não vai ter mais condição de pagar, tá? E tem o mal pagador, aquele que não, para ele, não pagar um débito, não pagar uma dívida, não parece ser um problema. Ele está acostumado já com essa situação, ele vive nessa situação e ele acaba não pagando e está tranquilo com isso, E esse é um dos piores tipos que a gente consegue olhar hoje no mercado, tá? Eita, tá voltando aqui os slides, em vez de passar. Deixa eu ver assim. Agora foi. Então, aí a gente tem a seguinte situação que a gente encontra. Como que a gente pode cobrar, esse cliente devedor, esse inadimplente? A gente tem alguns canais que todas as empresas acabam utilizando, tá? Seja contratando um telemarketing, Só que quando a gente olha, uma ligação telefônica, ela é um produto extremamente caro, tá? Ele é muito invasivo, Os clientes normalmente não gostam, Quando lembrando que a gente tem, hoje, no artigo 71 do Código de Defesa do Consumidor, que você não pode maltratar, ou ofender um devedor. Então a gente tem que ter um cuidado grande em como lidar com esse inadimplente. Até porque, se você chegar a fazer uma ameaça ou uma ofensa, isso pode acabar sendo um problema para você, que é um credor, Mas faz parte do Código de Defesa do Consumidor, tá?
Com isso, a gente vê que acaba sendo ineficiente, tá? E gera um conflito muito grande no relacionamento que você tem com o próprio cliente. Pode acabar, ele pode ser um cliente que ocorreu um atraso pontual e você acaba prejudicando o seu relacionamento com esse cliente e você acaba perdendo ele. Tá? A gente pode fazer uma estratégia de cobrança por e-mail. Tá? Ele é pouco invasivo, porque a pessoa, o devedor vai olhar aquele e-mail no momento que ele for mais adequado para ele, mas consequentemente acaba tendo uma eficiência baixa, tá? Porque acaba caindo na caixa de spam, etc. A gente tem diversos problemas. E acaba, pelo menos, mais ele tem um conflito baixo, tá? Quando a gente entra fala de SMS, ele é uma ferramenta barata, porém ele é invasivo, porque fica no celular da pessoa toda hora. Tem uma eficiência média e um conflito médio, ou seja, ele tem uma eficiência um pouco melhor do que o próprio e-mail, tá? O que muitas pequenas e médias empresas acabam fazendo é colocando os seus funcionários para cobrar, né? Seja o próprio vendedor que fez aquela venda ou o pessoal do administrativo, do financeiro para fazer. Isso você acaba não gastando com isso, mas ele é extremamente caro. Tá? Por que ele é extremamente caro? Justamente pela questão de que aqui uma mão levantada, mas ele é extremamente caro porque você está deixando o seu vendedor, em vez de estar vendendo, ele está cobrando. Isso é muito ruim, né? E uma pessoa que está no seu administrativo, em vez de estar fazendo as operações, em vez de estar fazendo faturamento, ele está fazendo cobrança, né? A eficiência disso, ele acaba sendo pouco invasivo, realmente, porque o próprio vendedor que tem um relacionamento acaba, né, já conseguindo ter esse relacionamento. A eficiência realmente é alta, mas e tem baixo conflito, tá? Quando a gente fala da negativação do Serasa, porque aí eu vou explicar, tá? Ele tem um custo relativamente baixo, tá? Ele não é um custo muito caro. Ele é médio invasivo, tá? Por que eu digo isso? As pessoas falam, poxa, foi negativado. Mas quando você, né, faz uma negativação, existem, vamos dizer, a etiqueta, né, a boa prática de você fazer uma negativação do Serasa. Nós sempre recomendamos, tá, que você tenha alguns contatos com esse cliente, seja por e-mail, por SMS, antes de efetuar a própria negativação. Tá? Com isso, o cliente já vai ficando ciente de que isso vai acontecer e, consequentemente, acaba se tornando médio invasivo, porque ele já sabe que aquilo vai acontecer. Tá? E, consequentemente, a gente tem uma eficiência alta, porque quando você negativa o cliente, ele praticamente perde a capacidade de fazer linhas de crédito ou comprar, e vai aparecer na consulta que o Léo citou, e você vai ver, né, que ele está negativado e ele acaba tendo que quitar essa dívida de alguma forma. Tá? Acaba acontecendo isso. E tem um baixo conflito porque você acabou informando ele antes que isso ia acontecer. Tá? Você informando ele, ele sabe que aquilo vai acontecer e acaba sendo ele tendo ciência disso. Tá? E aí, você consegue passar, Val? Legal. E quais são, né, as boas práticas que a gente tem para fazer? Tem que ter a informação do devedor, tá? Isso para poder fazer a cobrança. Então, as próprias ferramentas que o Léo apresentou e as ferramentas que a gente tem de cobrança, você precisa ter informação do devedor para você poder cobrar. E o que o Serasa consegue te oferecer? Hoje é o maior banco de dados de informação
do país e da América Latina com a Experian, tá? E aí a gente tem muitas informações. Tem que ser rápido, tá? Não tem muito jeito. Existe um ditado que quem chega primeiro bebe água limpa, né? Então, numa dívida, alguém que começou a ficar devendo, tem que ser rápido na sua atuação. Então, a gente tem, né, alguns estudos que dizem que dívidas de 5 a 30 dias, a gente tem um índice de recuperação de 75%. Quando você tem uma dívida de 31 a 120 dias, você tem em torno de 45% desse retorno. E quando você tem acima aí de 120 dias, você tem uma recuperação mais ou menos de 15%. Tá? O que mais que a gente precisa ter numa negociação de uma dívida? Tá? A disponibilidade de ser flexível. Tem que ser flexível, né? Tem que ter disponibilidade para negociar. Ou você reparcela a dívida do seu devedor, ou você dá um pouco mais de prazo, né? Dependendo da situação, você faz algum desconto, né? Que a gente tem dentro do Serasa também, não é nem a enquete aqui, mas a gente tem a ferramenta do Limpa Nome, aonde eu acho que todo mundo aí conhece o Limpa Nome, ele é muito famoso, sai aparece na televisão, a gente teve um feirão recentemente, e com esse feirão, né, você consegue até recuperar dívidas com um desconto para o cliente final. Tem que ser amigável, né? Não tem jeito, a gente não pode pressionar um devedor, tá? A negativação do Serasa, tá? Tem uma pergunta aqui. Sim, é nível nacional, tá? Hoje ela tem a maior abrangência do país, tá? Sendo todos os órgãos de cobrança, vamos dizer assim, do país hoje, o Serasa ele tem a maior abrangência, tá? E procura sempre um especialista, tá? Então, pessoas especializadas em cobrança têm capacidade de reter e recuperar aquela dívida que eventualmente está sendo atrasada e acaba tendo até a questão de você acaba não recebendo mais isso. Então, quanto mais rápido e mais eficiente você for, melhor vai ser seu resultado. Tá? Vamos ver se eu consigo passar. Isso. Não, pode passar, bom. Assim. Tá. E por que a gente fala da performance superior do índice de recuperação que a gente tem, tá? A gente tem hoje até 10% de recuperação, 10 vezes mais de recuperação quando a gente compara com uma solução tradicional de cobrança. A gente realizou diversos estudos de mercado, tá? Comparando uma dívida que acaba não sendo negociada adequadamente ou não negativada, a gente vê que o índice de recuperação dela é muito menor de quando você faz a negativação pelo próprio Serasa. Tá? Agilidade, tá? Quando você acaba fazendo essa negociação e a negativação, tendo mais agilidade para receber essas dívidas. Menor burocracia, tá? Dentro da ferramenta que a negativação tem do Serasa, existe a possibilidade de você anexar um boleto bancário para ele pagar. Tá? Então, quando você acaba pagando, você faz essa negativação com um boleto bancário, você acaba proporcionando maior facilidade e agilidade de pagamento. Tá? E aí, com esse pagamento, você tem o seu fluxo de caixa muito melhor e a manutenção do seu negócio vai acabar evoluindo. Tá? Seguindo, eu estou sem o controle por isso. Legal, né? Então, hoje, como é que funciona o processo de cobrança da Serasa? Tá? Então, a gente tem hoje, né, você, que é o credor, tá? Quando, né,
você vai mandar essa dívida para o Serasa. Como é que você manda essa dívida hoje para o Serasa? Tá? Ou um canal que é muito conhecido por quem já utiliza o nosso produto, que é via troca de arquivos, tá? Ou, opa, nossa, o que aconteceu? Alguém consegue me ajudar aqui? Tá mexendo sozinho. Legal. Vamos ver se agora vai. Ou a gente tem a opção, né, de incluir essa dívida pelo nossa ferramenta web, que é o chamado menu de produtos, onde você faz a contratação da ferramenta e você consegue fazer essa entrega. Tá? O cliente vai receber, né, essa comunicação, um e-mail, tá? Uma carta física, ou até mesmo vai receber também, vai receber um e-mail, o SMS e a carta física. E a carta física tem a possibilidade, tanto o e-mail, de ter um boleto anexo onde ele já efetua o pagamento. Vai estar disponibilizado no mercado. Então, nas ferramentas de consulta que o Léo mostrou, todo mundo vai ter acesso a essa negativação, tá? E, consequentemente, você vai ter o cliente, quando ele fizer o pagamento da dívida, ele é feita a exclusão do débito automaticamente no caso de pagamento do boleto, ou se ele fizer um depósito na sua conta e você efetua a exclusão dessa negativação. Tá? Era isso, né, que eu tinha para comentar sobre cobrança. Eu vi que tem algumas perguntas, basicamente, né, questões relacionadas a liminares. Tá? Essa é uma questão que a gente precisa, né, não tem, precisaria ter um respaldo aqui do nosso jurídico, tá? Para a gente responder de forma mais adequada para vocês. Mas existe sim essa situação, tá? O Léo quer comentar? Isso. Acho que, Galina, eu vou fazer eu organizei acho que eu vou, deixa eu pegar algumas perguntas que é relacionado ao seu tema, para a gente também não truncar aqui, e aí depois eu volto em relação às das consultas, tá? É, tem uma aqui que pergunta quantos dias para o cliente saber dessa notificação que você falou, da notificação de Legal. negativação. Boa pergunta. Existem hoje uma tabela, tá, que varia por estado. Então, cada estado existe um prazo. Por exemplo, São Paulo são 20 dias até a negativação. Quando a gente olha Mato Grosso, acho que são 10 dias. Tá? Lembrando que essa negativação ocorre após a postagem desta carta no correio ou o recebimento do cliente via e-mail ou SMS. Tá? Então, quando a gente comprova que ele recebeu, aí sim começa a contar esse prazo e ele vai ser negativado. Tá? Boa. Aí, nessa mesma linha, eu vi que tem uma outra pergunta aqui que fala sobre se o comunicado de aviso de débito é apenas por carta. Não. Hoje, tá, a gente tem a ferramenta, tá, que ele faz a primeira emissão via e-mail para o cliente. O e-mail não chegando no seu destino, é feito o envio do SMS, tá? E efetivamente, não efetivando, né, não acontecendo o envio desse SMS, aí sim é enviado a carta física via correio, tá? Isso para o cliente, para o devedor. E aí, Galina, acho que ainda tem sobre inadimplência, sobre negativação, uma dúvida em relação a um código aqui, Cientes. Eu confesso que eu também não conheço, tá? Não, né, de cabeça. O que significa inclusão bloqueada face à determinação administrativa? Também acho que depois a gente pode resgatar e mandar para posterior, né? Eu acho que eu também não lembro de cabeça. Eu acho que a gente pode responder depois para todo
para as pessoas que tiverem interesse, a gente Boa. manda essa resposta. Eu vou voltar nas do consulta, tá, gente? E aí, Ah, não, deixa eu pegar essa daqui, ó. Aproveitando. Qual é a negativação? Ela não é instantânea, então? Não, tá? Existe alguns prazos determinados até por questões de lei, tá? E o cliente, o devedor, ele tem que ter ciência de que ele será negativado, então ele recebe a cartinha e ele tem um prazo para fazer o pagamento daquilo, senão ele seria negativado sem, às vezes eles vão dizer que ele esqueceu de pagar o boleto, né? Perdeu o boleto foi extraviado, e você negativa ele instantaneamente, você está prejudicando ele e está prejudicando o seu relacionamento com ele, né? Então é interessante que ele tenha ciência de que vai ser negativado caso ele não pague essa dívida. Então aí ele tem esse tempo que ele consegue ou até negociar com você ou efetuar o pagamento dessa dívida, tá? Então é até para manter o bom relacionamento. Isso acaba ajudando, né? Acho que tanto nós, como Serasa, quanto a própria legislação, ela parte do pressuposto que, a partir do momento que eu sou notificado, eu tenho a oportunidade de pagar antes que o mercado fique sabendo que a dívida está vencida. E aí, por isso que cada estado regulamenta esse período, que é a oportunidade de alguém procurar os credores, vamos chamar assim, as PMS, para pagar. Eu vou dar um pulo no consulta agora e depois eu volto aqui, senão a gente não vai abordar os dois temas, tá? Eu vou começar falando da garantia adicional, tá? O que seria uma garantia adicional? Eu vou citar alguns exemplos. Eu não sei se tem alguém de imobiliária aqui, por exemplo, mas o seguro fiança, por exemplo, é uma garantia adicional. Quem trabalha com alguém com o setor rural, né, de fazenda, tem o penhor ali rural que é chamado, né, de algum ativo da empresa, um trator, um caminhão. Pode parecer até estranho, mas isso é um tipo de garantia adicional. Além do famoso avalista. Tá? Então, esses são exemplos, tá? Eu até pesquisei na internet aqui alguns conteúdos para devolver para vocês em cima daquilo que a gente tem aqui, né, como conhecimento, e tem bastante exemplos na internet que dão ideias de garantia adicional, tá? Sobre o ponto de utilizar a inadimplência de telefonia e assistência médica no score, tá? A inadimplência de telefonia hoje ela já é utilizada hoje não só no score, em todos os nossos modelos analíticos aqui, tá? A assistência médica eu não tenho certeza, tá? Então vou deixar esse ponto em aberto. E nós estamos trabalhando nesse momento para incluir as informações de conta de água, conta de luz e tudo mais também, tá? Nas informações do score, tá? E aí, sobre os custos das consultas e tudo mais, gente, acho que aqui nós temos clareza hoje de que o momento em que a consulta é realizada, os nossos clientes, eles não sabem efetivamente quanto sairá, né, quanto será esse custo, principalmente quando eu seleciono alguma informação ali. Nós estamos trabalhando nisso nesse momento para deixar isso o mais transparente possível, tá? Acho que tem um lado nosso de dar condições para vocês tomarem as melhores decisões de crédito e recuperar o mais rápido possível, mas tem um lado de transparência da gente olhar para os nossos clientes e eles terem clareza daquilo, tá? De qualquer forma, tá? Existe uma opção hoje dentro do autoatendimento que você consegue ver a sua tabela de preço. Ela é a pior opção possível para eu te dar, mas no limite é uma forma de você saber quanto cada uma das consultas e os cliques adicionais ali de blocos novos custam, tá? Não é o ideal, nós sabemos, mas é o caminho para você ter isso agora, tá? Vocês ficarão sabendo dessas alterações. É o nosso grande desafio desse ano aqui na Serasa e nós estamos cientes disso. O fato é que vocês não têm e por lá vocês conseguem buscar as informações, tá? Por que o Serasa não coloca suas consultas
a nível nacional e não estadual. Existem alguns tipos de relatório. Um deles, ou mais de um, só abordam protestos estaduais. Então, se vocês forem naquela tabelinha que eu usei como exemplo, vocês vão ver que tem relatório que tem protesto nacional. E aí vocês podem mudar o relatório quando vocês precisarem olhar no âmbito nacional, tá? Então, acho que fico feliz pela pergunta, porque hoje com a tabelinha você vai conseguir ajustar o melhor relatório, tá? E por fim, sobre a liminar, tá? O Galina comentou alguns pontos, e aí eu queria comentar dois outros pontos adicionais. Gente, nós temos profunda clareza que quando nós recebemos uma mulher, não só nós, tá? Os cartórios também recebem, e todos os outros birôs, nossos concorrentes, tá? E o quanto isso impacta na hora da negociação, tá? Esse é um tema que existe um trabalho da Serasa via a nossa área jurídica de mencionar a importância desses dados continuarem públicos na nossa economia, na nossa inadimplência para as empresas, tá? E isso impacta, lógico, em proporções diferentes por conta do faturamento, até as grandes empresas, tá? Então, esse existe trabalho. Adicionalmente, esse é um tema hoje que está muito quente, e aí, até pela quantidade de consultas, nós estamos trabalhando para ter um evento que vai falar sobre isso, tá? Eu não tenho datas ainda, mas no final eu vou reforçar para vocês acompanhar as nossas redes sociais. Então, vocês saberão do nosso evento sobre onde nós iremos abordar isso, tá? E eu vi aqui, só para fechar esse ponto, nem sempre, tá? E eu diria que eu vou usar 100% das vezes aqui agora, quando a Serasa é acionada para cumprir, né, mandando a Serasa suspender, não é possível dizer que está suspenso. Não é uma decisão unilateral da Serasa. A própria decisão do juiz diz que nós não devemos exibir, tá? Então, não é uma questão que nós, como donos dos produtos aqui, vamos dizer assim, vamos dizer, ó, isso está bloqueado por uma decisão judicial, tá? Não é uma decisão nossa. Mas, como eu comentei, tá? É um tema quente, é um tema que impacta e é um tema que, juridicamente, nós estamos trabalhando para que isso tenha um mínimo de clareza para vocês. E eu estou até colocando muito bem as palavras que isso é uma dor muito latente nossa, tá? Nós também ficamos incomodados com isso, tá? Então, acho que dos pontos sobre consulta, eu já vi aqui que uma pessoa perguntou e outra já respondeu. Muito legal, gente. Muito obrigado. Deixa eu ver aqui. Bom, acho que nós temos 2 minutinhos. Eu queria deixar esse tempo aqui para fazer um encerramento. Pessoal, então, assim, acho que primeiro, muito obrigado pela participação de vocês. Essa interação e essa devolutiva de vocês, ela é muito importante. Nós sempre estamos em contato com os nossos clientes, então, alguns de vocês certamente já receberam um telefonema nosso para conversar sobre o produto, que não focando em vender e entendendo mesmo um pouco onde que estão as nossas oportunidades, tá? No final do nosso webinar, nós teremos um QR Code ali, e aí eu peço que qualquer pergunta que tenha ficado sem responder, além da gente estar vendo aqui, vocês coloquem lá, que isso todos nós vamos receber, depois a gente responde individualmente, tá? Então, isso é muito importante. Além de vocês terem feito essa interação, o feedback de vocês também é importante. Pode parecer, né? O feedback de vocês é muito importante, mas é mesmo importante, tá, gente? A gente ajustar a forma como a gente apresenta, o conteúdo, isso é muito importante. O próprio tema da liminar é um ponto legal, porque nós estávamos antenados e saiu muito aqui. Então, é um reforço positivo em cima daquilo que a gente está fazendo. E se você gostou de tudo que a gente apresentou e ainda não é nosso cliente, você pode entrar em contato por meio do nosso site ou pelo nosso telefone, tá? Que é o 11 3004 7728, 11 3004 7728. E sigam as nossas redes sociais
para acompanhar os lançamentos e as novidades. Nós falamos aqui da transparência, novos produtos virão esse ano, nosso desafio é gigantesco aqui para melhorar a tomada de decisão de crédito, a gestão financeira, recuperar as dívidas que vocês têm o mais rápido possível. Então, é por meio das nossas redes sociais. Se você é cliente, você recebe os nossos e-mails. Fiquem antenados e antenadas. Tenham um ótimo dia, bons negócios, boas consultas, pouca inadimplência e contem com a Serasa. Gente, até a próxima. Muito obrigado mesmo.